há 20 anos atrás estreava a parte final de uma das maiores franquias, das maiores séries cinematográficas de todos os tempos. O Retorno do Rei dava fim à saga do Senhor dos Anéis no cinema. É esse o tema do programa de hoje. Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Há 20 anos atrás estreava O Retorno do Rei, que seria aí a parte final da saga O Senhor dos Anéis no cinema. E hoje a gente vai comemorar esse fato, né? Essa data tão importante, não só para os fãs do Tolkien, nem só para os fãs da saga em si, mas para os fãs do cinema. E a gente vai explicar o porquê, caso você não tenha assistido ainda, por que você deve assistir a saga do Senhor dos Anéis no cinema. A gente vai começar a falar sobre essa saga, primeiramente falando da obra-prima que deu origem a essa série de filmes, que é exatamente aqui a obra de Tolkien. Ela é muito importante para o século XX. Essa obra, pessoal, apesar de que aqui para a língua portuguesa ela não seja tão importante, para a língua inglesa ela é muito importante. Eu considero ela para a literatura universal, né, importante. A gente tem que pensar uma coisa, que Tolkien, ele simplesmente inaugurou um tipo de gênero. Ele criou um tipo de gênero. Então esse, para mim, é o primeiro motivo pelo qual você deve se interessar e assistir os filmes. Se você puder ler os livros, ler essa obra aqui muito importante, além de você estar diante de uma obra fundamental da literatura fantástica, você vai estar tendo uma base maior para entender a série de filmes. Então o primeiro motivo é a obra de Tolkien. Tolkien, pessoal, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Então ele viu ali os horrores. O que é você estar imerso dentro de uma guerra? Ele levou, e essa aqui é uma das várias interpretações da obra de Tolkien, tá? Então você que conhece a obra, talvez você vai falar assim, não, quiser, isso é só uma das várias interpretações de Tolkien. E sim, mas essa para mim é que mais faz sentido. Então para você que não conhece a obra, fica aqui a dica de você ver como que ele conseguiu levar as suas vivências para sua obra. Primeiro ele fez O Hobbit. O Hobbit é uma leitura leve, que trata aí da saga do Bilbo Bolseiro, que ele vai se aventurar por uma terra distante, e ele vai ter contato com o Anel. Quem já viu o filme aí sabe do que eu tô falando. Então, a primeira obra de Tolkien, O Hobbit, a obra famosa, né? Ela, na verdade, ela antecede O Senhor dos Anéis. Ela fez muito sucesso. Depois, os editores vão pedir pro Tolkien fazer meio que uma continuação aí da história. E ele bolou toda a saga do Senhor dos Anéis, que, na verdade, ele reúne 3 livros. A Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. Aqui nessa obra aqui, nesse livro que eu tenho, na verdade ele tem os 3 livros aqui juntos, né? Então, o Tolkien, como eu estava dizendo, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial a gente sabe que foi uma coisa muito violenta. Uma guerra ainda que misturava uma coisa meio antiga, cavalos, né? Com já metralhadoras, com aviões, então toda uma coisa assim já moderna, e foi uma guerra, a Guerra das Trincheiras, né? E o Tolkien ficou horrorizado com isso. Então o Senhor dos Anéis, ele trata de como o homem, ele lida com essa face cruel dele. Tanto que ele fala de ambição no livro do Senhor dos Anéis. O Isildur, ele tem a chance de destruir um anel, que seria o anel que o Sauron forjou para controlar todas as raças. No caso, o Isildur tem a chance de jogar o anel no vulcão, né, para ser destruído, e ele não joga e fica com esse anel por uma questão de ambição. Então ele mostra ali já, o Tolkien, o que é a ambição humana, como é que ela pode ser mesquinha mesmo diante de toda uma situação de destruição. E você tem também os hobbits, que vêm desde o primeiro livro, que seriam ali na visão do Tolkien o homem simples, o homem que vive no campo, o homem que vive ali em comunidade, meio que puro, meio sem ambição, né? Meio da floresta, no meio natural. Em contrapartida que os orcs, eles são produzidos em meio à destruição da natureza e como se fosse uma produção industrial. Eles vão se corrompendo, né? Os orcs são elfos, foram se corrompendo ao longo do tempo. Você tem o Saruman, que é o mago branco, que se corrompe. Quer dizer, você tem os dois lados bem estabelecidos, que o Tolkien quer dizer o quê? Que essa ambição, essa busca do homem pelo poder, por esse progresso às vezes, sem respeitar a ordem natural das coisas,
sem respeitar a natureza, essas coisas, ele pode levar à guerra, a uma tristeza, à corrupção humana. Enquanto que você pega, por exemplo, os hobbits, eles seriam aí esse lado bom. Tanto que o filme tem vários momentos em que ele vai mostrar isso, todos os filmes. O Retorno do Rei, principalmente, que na minha opinião, ele é a cereja do bolo, né? A Sociedade de Narnia é um excelente filme, Duas Torres é um excelente filme, mas o Retorno do Rei, e eu tive a oportunidade de assistir no cinema tribal, é um exemplo máximo de como o cinema transforma a sua vida e te faz chorar, rir ali, todo aquele momento. É uma coisa que você tem que viver isso para você poder entender. Mas além de toda essa questão filosófica de o bem, o mal, essa questão do moderno, do simples contra o que seria aí o progresso sem freios, não é que ele seja contra o progresso, é esse progresso imoral, que não respeita nada. Você tem a principal força motriz, tanto da obra quanto do filme do Retorno do Rei, que seria a amizade. A principal mensagem que o Tolkien passa é que a amizade e a simplicidade são as nossas maiores forças. Tanto que o personagem principal, o Frodo, tem um momento em que ele pende para o lado não vou dizer do mal, mas ele pende para o lado da desconfiança, para o lado, digamos assim, obscuro da alma. Quem salva ele é justamente o seu amigo, o Samwise Gamgee. Ele é digamos assim, o grande herói do Senhor dos Anéis. A cena em que ele carrega o Frodo nas costas é um momento ali de muita dedicação, que você pode ter um amigo e que você vai até o final, passando por todas as provações. Se você quer uma obra para você refletir sobre todas as questões, inclusive tem uma passagem no filme muito triste em que no abismo de Helm eles estão esperando passagem não do filme, né, do Retorno do Rei, mas da obra em si, que é o filme anterior, das Duas Torres, que eles estão no abismo de Helm, as crianças começam a ser vestidas com um capacete para lutar. É uma cena muito tocante, que as crianças são de 13, 12, são retiradas dos braços das mães, eles já começam a colocar o capacete. Aí você começa a entender toda a imbecilidade que a guerra traz e que ela nos rebaixa. E isso, no Retorno do Rei, vai ficar mais evidente ainda quando vai acontecer simplesmente uma matança desenfreada na busca apenas por poder. Então, se você quiser uma reflexão sobre todas essas questões humanas, o Retorno do Rei, não só ele, mas toda a obra de Tolkien é essencial para você entender e começar a refletir sobre isso. Além de ser muito bem feito e muito bonito. A obra de Tolkien é o primeiro motivo para você assistir Senhor dos Anéis. O segundo motivo seria a produção. O Peter Jackson, ele simplesmente dá um show de como fazer cinema. É um show de como fazer cinema. Não só pela questão do roteiro, que eles vão pegar esses 3 livros, que tem muitos personagens que talvez os mais puristas não vão reclamar que não aparecem no filme, mas não tem como. Depois que você lê a obra e você vê o filme, eles fizeram um trabalho impecável de conseguir amarrar a história. Então começa por aí, o roteiro do Senhor dos Anéis, principalmente do Retorno do Rei da última parte, ele é impecável. Então a equipe de roteiristas deu um show com a supervisão do Peter Jackson, que ele desde sempre ele quis fazer essa obra, ele conseguiu reunir a equipe, e foi de estúdio em estúdio com a sua visão, e ele seguiu fielmente a obra. Outra coisa, a escolha do elenco. O elenco está simplesmente perfeito. Desde Viggo Mortensen, que na verdade nem era para ser o Aragorn, que é um dos protagonistas, era para ser o Stuart Townsend, por ser considerado muito jovem, ele foi dispensado no início das filmagens. Aí eles chamaram o Viggo Mortensen. Ian McKellen faz o Gandalf, era para ser o Sean Connery, só que ele disse que não entendeu o roteiro, não entendeu a obra. Tudo bem, as coisas quando tem que dar certo. Ian McKellen não só abraçou o personagem, como você não consegue hoje imaginar o Gandalf sem ser ele. E ele tinha outro monstro do cinema, que é o Christopher Lee, como o Saruman, e outros atores muito experientes, como Bernard Hill, que faz o Rei de Rohan, o Rei Théoden, o Cal Urban, o Bruto, né, o Butcher, em The Boys, fez Star Trek, ele também participa. O Sean Bean, o nosso querido Ned Stark, que também, né, ele falece, né, para variar. Sean Bean, ele tem essa infelicidade de fazer personagens que morrem logo no começo, ele também participa. E atores que até então eram jovens, mas que eles eram muito promissores, como Elijah Wood,
fez o Frodo, o Orlando Bloom faz o Legolas, e esse elenco ele ficou praticamente quase 3 anos juntos filmando. Essa parte cinematográfica é o segundo motivo para você assistir O Senhor dos Anéis. É cinema no estado mais catártico, né? É cinema muito bem feito. E o terceiro, em minha opinião, motivo para você assistir é que você vai estar diante de um clássico. Clássico não pode ser ignorado. Você, mas eu não gosto de filme de fantasia, mas eu não gosto de filme... Tudo bem, a gente respeita e ninguém é obrigado a gostar de gênero nenhum. Mas ter uma experiência com o clássico faz você mudar a sua visão, mudar a sua opinião. E Senhor dos Anéis, eu não vou nem entrar nessa questão de Oscar, ganhou Oscar pra caramba, mas não é nem por isso que eu tô falando. É que você vai estar diante de uma obra gigantesca, que é um clássico que ficou para a história do cinema. Então, quem gosta de cinema, quem gosta de filmes, ele, não, hoje eu vou tirar o dia para assistir a trilogia Senhor dos Anéis e principalmente o Retorno do Rei, em que eu tive a felicidade de assistir no cinema, inclusive dando o maior vexame na parte que o Legolas derrubou o elefante. Eu gritei no cinema, minha esposa do lado assim se escondendo. Mas enfim, vale a pena, tribal. Então, há 20 anos atrás, estreava o Retorno do Rei, encerrando a trilogia do Senhor dos Anéis, e por esses motivos todos que o Super Tribo listou aqui agora, você deve assistir o Senhor dos Anéis. Caso você já tenha visto os filmes, mas não leu a obra, por favor, leia a obra. Você também vai estar diante de uma das maiores literaturas do século passado e também desse de todos os tempos. Garanto, você não vai ficar indiferente a Senhor dos Anéis, ok? É isso aí, tribal. Se você gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe pelas redes sociais e nos vemos até a próxima. E não se esqueça, somos todos da mesma tribo. Abraço!